A Vida da Gente é uma das melhores novelas que a Globo já fez. Só que eu não entendo por que tanta gente acha que essa novela é sobre duas irmãs que brigam por causa de um cara. Claramente, A Vida da Gente é sobre maternidade. Duvida? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar por quê. Eu tô revendo Vida da Gente agora que tá passando de volta na Globo, e é impressionante como essa novela tem 10 anos de idade, mas continua super atual. A princípio, a Vida da Gente conta a história da Ana e da Manuela, que são duas irmãs que são muito próximas, mas são separadas por um coma que deixa a Ana desacordada por 5 anos. Só que, quando a Ana acorda, ela percebe que a vida dela virou de cabeça pra baixo. No mesmo dia que ela fica sabendo que ela não vai poder continuar a carreira dela brilhante no tênis, ela descobre que a irmã casou com um ex-namorado e pai da filha dela. Pesado, né? Só aí já daria uma excelente história, e é assim que a maioria das pessoas resume o início da novela. Mas falando desse jeito, parece que tudo foi muito mais simples do que realmente foi, e desvia o foco da questão principal, que é o fato de a Manuela ter tentado ocupar o lugar da Ana, não como namorada e esposa do Rodrigo, mas como mãe da filha da irmã, a Júlia. É que nesse tempo todo que a Ana ficou desacordada, em coma, a Manuela insistiu em cuidar da Júlia ao lado do Rodrigo. Não que alguém tenha exigido isso dela, na verdade o Rodrigo estava bem consciente de que esse era um papel dele, mas ela mesmo assim ficou lá e quis cuidar da filha da irmã. Ela chega até a dizer que ela sente como se a Júlia fosse filha dela também, e isso, assim, pouquíssimo tempo depois do acidente que deixou a irmã dela em coma. Então, assim, não tinha criado uma grande relação nesse momento. E ela já dizia que sentia que a Júlia era um pouco filha dela também. E não é que eu não entenda que a Manuela tem um carinho pela Júlia, afinal, quando a Ana estava bem, estava viva, estava tudo certo com ela ajudou a cuidar da Júlia. Só que dizer que ela se sente mãe da filha da irmã com a irmã há poucos dias em coma é um pouquinho demais. Fora que nesse período todo que a bebê estava aprendendo a falar, a gente vê vários personagens como a Iná, que é a avó da Ana e da Manu, dizendo pra Júlia que a Manu é mãe dela, tipo, vai com a mamãe ali, sendo que, poxa, eu podia ter ensinado, vai com a tia. Essa fala, assim como vários outros comportamentos da Manuela e da Iná, mostram que elas consideravam que a Ana estava morta, sabe? Que ela jamais ia acordar. A única pessoa que acha que a Ana ainda pode acordar é a mãe dela e da Manuela, que é a Eva. E também é a Eva a única que enxerga como problemáticas as atitudes da Manuela com relação à Júlia e ao Rodrigo. Ela chega até a acusar a Manu de tentar roubar a vida da irmã. E assim, não dá pra dizer que ela estava totalmente errada. Afinal de contas, a Manuela realmente ensinou a filha da irmã a chamar ela de mãe, foi trabalhar na ONG que a irmã queria trabalhar e casou com o namorado da irmã. Ou seja, ela fez coisas que a irmã teria feito se não tivesse entrado em coma. E em certa medida dá pra dizer que ela só fez isso porque a irmã teria feito. Eu sei, dizendo dessa forma que a Manuela roubou a vida da Ana, dá a entender que ela é a vilã da história, mas eu acho que a história é muito mais complexa que isso e não dá pra fazer essa afirmação. E pra identificar quem é a vilã da história, a gente tem que olhar a vida da gente pra além do conflito entre as duas irmãs, que, claro, faz parte da história, mas não é só isso. A gente tem que identificar por que é gerado esse conflito, por que a Manuela quis ocupar o espaço da irmã dela quando a Ana entrou em coma. Uma explicação possível, mas que na minha opinião não é correta, é que a Manuela sentia culpa. Afinal de contas, quem estava dirigindo o carro quando as duas sofreram um acidente era a Manuela. E também foi a Manuela que tomou a decisão de resgatar primeiro o bebê e depois a Ana, e isso deixou a Ana desacordada no fundo de um lago um tempão. E é claro que a Manuela não tem culpa de ter um galho no meio da estrada que causou o acidente, e nem tem culpa de ter tomado uma decisão que a maioria das pessoas tomaria, que é de salvar o bebê primeiro. Mas isso não anula o fato de ela se sentir culpada por toda a situação. E também não ajuda o fato da Eva, a mãe delas, acusar a Manuela de ter deixado a irmã em coma. Só que essas acusações da Eva são um fato recorrente ao longo de toda a história, mesmo antes do acidente. A Eva sempre acusou a Manuela de ter inveja da irmã. E isso não deixa de ser verdade. Só que também era um pouco inevitável, sabe? A Ana era a filha perfeita, campeã de tênis, que recebia toda a atenção da mãe. Enquanto a Manuela era o oposto disso. Ela tinha um pouco de dificuldade para andar e ela não podia ser a campeã do tipo que a mãe dela queria que ela fosse. Ao mesmo tempo, além de ter tudo, a Ana era super legal. Ela fez de tudo para incluir a irmã dela, Manuela, na família, e segundo a própria Manuela, ela teve um papel essencial na recuperação dos movimentos da perna da Manuela. Ou seja, a filha perfeita ainda é a super heroína que ajudou a Manuela a andar. Aí, quando a Ana entra em coma, tanto a Manuela quanto a Eva perdem as referências, porque as vidas da Manuela e da Eva giravam em torno da Ana, a campeã e a heroína. Só que quando a Ana não tá mais lá, as duas reagem de formas diferentes.
diferentes. A Eva se agarra à possibilidade que a Ana pode voltar algum dia. E a Manuela se vê finalmente livre para viver. Mas a única referência que ela tem, o único modelo que ela tem é o da Ana. E é por isso que ela passa a viver a vida da irmã. Mas se não fosse a mãe das duas, a Eva, ter criado elas desse jeito, a Manuela provavelmente já teria a própria vida e a história teria se desenvolvido de uma maneira totalmente diferente. Até porque essa forma como a Eva tratava a filha fez com que a relação entre a Ana e a Manuela fosse muito fora do comum. Tem um momento que a Manuela diz pra Júlia, que é a filha biológica da Ana, que a Ana também é mãe dela, Manuela, porque foi a Ana e não a Eva que cuidou dela. E eu acho que esse ponto, assim como vários outros, torna evidente qual que é a questão da novela. A novela faz a gente se perguntar quem que é mãe, o que que significa ser mãe? Dá pra ter várias mães? E a resposta não é muito óbvia, nem dentro nem fora da trama. Nessa cena que eu tava comentando, a Manuela tava dizendo pra Júlia que é sim possível ter várias mães, que ela mesma era filha da Ana, da Eva e da Iná, que foram as mulheres que cuidaram dela, e que a Júlia era filha da Ana e da Manu. Só que aí, nessa lógica do cuidado, a Júlia não entende que a Ana é mãe dela, porque ela não lembra da Ana cuidando dela. E aí a Manu diz que sim, que a Ana cuidou dela quando ela era bebê e tudo mais, só que não adianta muito, porque já foi criada a questão principal, que é: quem é a mãe de verdade? E sim, é óbvio que a situação toda se agrava por causa da disputa pelo Rodrigo. Mas a questão principal das duas é quem é a mãe da Júlia. Até o relacionamento da Manuela e do Rodrigo só aconteceu porque a Manu quis se colocar no lugar de mãe da Júlia. E é óbvio que isso ia dar problema depois, porque ela não criou um espaço dela, ela ocupou o espaço da irmã. E a situação toda piora quando a Ana acorda e fica sem ter lugar. A filha dela não acha que ela é a mãe dela de verdade e não quer fazer nada com ela sem a Manu. E isso é um baita sofrimento pra Ana. Ao mesmo tempo, a Manu fica com medo de perder a vida dela, já que lá no fundo ela sabe que aquela vida é da irmã. E mesmo nessa situação toda, elas só convivem por causa da Júlia. Eu não acho que a Ana teria tanta facilidade em perdoar a Manuela por ter roubado a vida dela, se não fosse o fato dela ter cuidado da filha, mesmo que de uma maneira meio torta. E ela também acha que precisa da irmã para se reaproximar da menina, que não a reconhece como mãe. Ao mesmo tempo, a Manuela não se sente confortável de verdade ao lado da Ana. Mas não tem como impedir ela de ver a filha, né? Essa situação já estava no limite e ela explode sim por causa que o Rodrigo beijou a Ana, mas assim, já estava bastante insustentável antes. É engraçado que a Manuela fica com raiva da irmã e não do Rodrigo. Eu acho que falta ela entender que pra irmã que passou 5 anos em coma, não se passaram 5 anos, é como se tivesse passado um dia só, né? De toda forma, a maneira que a Manuela encontra de punir a Ana pela situação com o Rodrigo é usando a Júlia. E ela pune a Ana indo embora e largando a menina. E pra Júlia, que é só uma criança, a Ana é responsável pelo fato da mãe de verdade dela estar sofrendo, pelo fim do casamento entre o Rodrigo e a Manuela, e também pelo fato da vida dela ter virado de cabeça para baixo quando a Ana voltou. E essa fuga da Manuela faz com que a relação entre a Ana e a Júlia fique muito mais difícil, porque graças a Manu, a Júlia passa a achar que a Ana é a vilã. E um ponto interessantíssimo, na minha opinião, é que a atitude da Manuela é idêntica à da verdadeira vilã dessa história, que é a Eva. É claro que nem de longe a Manuela é tão maldosa quanto a mãe, mas foi com a Eva que ela aprendeu a manipular os sentimentos das pessoas, e ela manipula os sentimentos da filha, mesmo que de forma inconsciente. E mais uma vez aí, a vida da gente mostra a importância da mãe, sabe? Como uma presença ou a ausência da mãe impacta na vida das pessoas. Seja pelo carinho ou pela falta de carinho, a Eva moldou as atitudes da Ana e da Manu. Então, por mais que a Manuela diga que a Ana ou a Iná são as mães dela, a mãe dela, a Eva, também teve muita importância na forma como ela agia. E dá pra dizer exatamente a mesma coisa da própria Eva. Ela aprendeu a agir manipulando com a Iná. A Iná até parece essa vó boazinha, nossa, como ela acolhe todo mundo, mas quando a gente vai ver as atitudes dela na novela, que até parece comédia, mas ela tenta manipular várias situações. Por exemplo, quando ela manda cartas anônimas para 2 velhinhos se apaixonarem, baseado numa mentira, porque eles nem se gostam de verdade. E eu acho que todas essas situações estão aí na novela para provar que a vida da gente, a real, é também muito complexa e não dá pra dizer uma coisa desse jeito ou daquele jeito, é tudo muito misturado.
E é assim não para esse núcleo só, mas para vários outros. Então a gente tem lá a Cris, que quer ser mãe de um menino, mas ela não quer cuidar dele. E a gente tem a Celina, que quer ser mãe, mas não consegue. E é só quando os personagens entendem e aceitam essa complexidade que a história consegue caminhar para o seu final feliz. A história termina quando eles entendem que a mãe da Júlia não é quem criou a menina, nem quem deu à luz. São as duas, não tem uma oposição. E essa é uma questão da vida, né? Porque quantas vezes a gente não escuta falar, ah, a mãe é quem cria. Mas não teria como criar uma pessoa que não nasceu. Ao mesmo tempo, só nascer, só fazer nascer não é suficiente, né? Tem que dar carinho, tem que cuidar, tem que criar a pessoa. Então, na novela, fica decidido que mãe é sim quem cria, mas também é quem faz nascer. Pra mim, a vida da gente é sobre isso, como ser mãe significa muitas coisas e como que a mãe da gente altera a nossa vida, estando ela presente ou não. Mas vocês estão super convidados a deixar aí nos comentários o que significa a vida da gente pra vocês. Se você gostou, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas reflexões que a gente faz aqui todas as semanas. Eu vejo vocês no próximo debate. Até!